Boa noite a todos, bem-vindo para mais um Wagon Talk, com um convidado bem especial, porque é um empreendedor que acontece ser também um alumni da Le Wagon Brasil, Alan Marines. Muito obrigado por ter aceito esse convite, tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar envolvido com tudo relacionado a Levagon. Não sou só um aluno, mas eu sou um fanboy da Levagon, todo mundo sabe. Tem gente até que tira sarro da minha cara. Obrigado. Alan, você fez qual batch? Porque temos alguns alunos aqui, os números estão crescendo exponencialmente, então sempre o número de batch revela bastante a idade. Você lembra o seu número de Eu, batch? o meu número de bet é 284. Acho que é 284 era o meu bet, mas ele é um bet especial. Não só especial para mim, porque foi o que eu participei, mas ele foi o primeiro bet part-time em São Paulo. Ah, é verdade. Porque eu já vinha acompanhando a Levagon, eu já vinha querendo aprender a programar, mas foi a primeira oportunidade que eu consegui de fato, porque antes era só full time e eu não podia dedicar porque eu estava trabalhando enquanto que eu estudava. Então foi uma baita lição, foi realmente assim transformador. Legal. E então, conta um pouco do seu percurso. Você já trabalha, porque a empresa que você montou, a Lina, é uma fintech, mais uma infrastructure para tech as a service. Mas você montou ela depois da Levagon. O que você fazia na época que você quis fazer a Levagon? E conta um pouco a história que te A levou minha até história. a Lina. O meu background é de mercado financeiro, então eu trabalhei na Ambima, que é uma associação de banco, depois eu trabalhei numa consultoria dentro de alguns bancos específicos, mas sempre focado em negócios. É, a- o mosquito do empreendedorismo, ele me picou muito cedo, então com 19 anos eu fui trabalhar nessa consultoria que ainda não era minha, mas logo depois eu virei sócio, junto com uma pessoa que eu tinha conhecido no trabalho. E aí a gente continua com consultoria. A consultoria existe até hoje, super bem sucedida. Mas eu entrei na Levagon porque eu acho que parte de ser empreendedor é não só ter a vontade de fazer as coisas, mas meter a mão na massa. Então, para mim, sempre meter a mão na massa significava que eu chegava até certo ponto. Eu tinha a minha ideia, eu queria viabilizar alguma ideia das ideias mais boçais, né, até para otimizar a minha rotina dentro de casa, até as ideias que realmente contam, que são as ideias de negócio. Eu sempre acabava nesse teto, né, nesse cap de técnico, onde eu ficava muito frustrado porque eu não conseguia implementar. Eu conseguia trabalhar que nem um consultor, estruturar projetos, desenvolver os projetos e depois entregar para alguém de fato meter a mão na massa e sair com uma solução depois disso. Você Então, fabricava PowerPoint, não soluções. exatamente, se F5 compilasse, né, talvez funcionaria ficar nessa parte só de negócios. E aí eu mergulhei de cabeça na Levagon, pensando em criar produtos para essa consultoria que eu tinha na época. E aí eu entrei na Levagon, eu comecei a estudar um pouquinho mais de programação e eu fiz um MVP. E eu fiz um MVP na época para pagamentos instantâneos, quando não existia Pix. Então, na brincadeira toda do Bet, de criar, né, criar o seu projeto final, eu falei, putz, eu vou começar a brincar com transferências bancárias como se eu tivesse um banco. E isso, numa conversa de bar com um amigo meu que era executivo de banco, ele falou, pô, deixa eu dar uma olhada nesse MVP. E aí a gente sentou para ver o MVP, ele falou, pô, você tá com tudo na mão, né? Você tá com a faca e o queijo. Então vamos abrir uma empresa. Aí a gente abriu uma empresa e hoje essa empresa é a Lina. A gente não trabalha mais com pagamentos instantâneos, a gente trabalha com Open Banking, que é um pouquinho diferente. Mas o MVP da minha atual empresa também fui eu que desenvolvi. E você fez, Horrível. mas foi o projeto final da Levagon ou era uma coisa à Não, parte? não foi, não chegou a ser o projeto final da Levagon, não. O projeto final eu fiz com um grupo, eu fiz um marketplace de stress credit, que é uma coisa bem focada no mercado financeiro. Era também. É, super focada no mercado financeiro, mas o MVP da atual empresa
fui eu que fiz e ficou horroroso, assim, a gente teve que mudar absolutamente tudo. Mas, Mas mas eu acho que existiu os e conceitos convenceu estão o lá. sócio de juntar, né? Exatamente, e o conceito estava lá e eu acho que eu aprendi pra caramba também, não só com os desenvolvedores que a gente acabou contratando, mas também eu ainda continuo desenvolvendo no meu tempo livre. Assim, não deveria, o pessoal reclama bastante quando eu mexo em algum código aqui da empresa, mas quando sempre me dá uma vontade de programar alguma coisa. Tá? E qual que foi a ideia inicial do Lina e quando que virou o que é hoje? Teve pivots? É, Vocês tiveram que... tiveram duas grandes etapas. Eu tinha desenvolvido um negócio, uma ideia que era focada no Pix. Então, ele ia num nicho de infraestrutura, do mesmo jeito que hoje a gente já está, mas era uma infraestrutura voltada para o Pix. O Pix ainda não existia, então era uma forma de eu viabilizar Pix para pequenas instituições financeiras, não só os grandes bancos, porque os grandes bancos acabam sempre desenvolvendo as coisas dentro de casa. Então a ideia era eu desenvolver uma infraestrutura tecnológica que embarcasse essas pequenas instituições financeiras, as fintechs, as novas, né, IPs, para dentro desse mundo do Pix. Essa ideia ela foi muito bem, mas ela foi tomada completamente quando o Banco Central ele lançou essa ideia no Brasil de Open Banking. Eu já acompanhava o Open Banking lá de fora, então antes mesmo da gente lançar o nosso produto, a gente resolveu pivotar. A gente resolveu pivotar porque a É gente já porque o estava Open Bank reparando. ia inviabilizar a sua ideia ou porque tinha uma oportunidade melhor no Open Bank? Porque tinha uma oportunidade melhor no Open Banking. O nosso assessment foi esse. A gente já estava vendo grandes corporações, grandes empresas de TI e até software houses desenvolvendo produtos para o Pix. Aí a gente falou, pô, a gente não vai ter a velocidade nem o alcance dessa galera nesse momento. Então, vamos para um mercado ainda totalmente mar azul, né? Um mercado onde a gente parta do mesmo nível dos nossos competidores, que é de desconhecimento total. Então, eu acompanhava o Open Banking lá na Europa, no meu outro trabalho, e aí a gente desenvolveu uma solução para Open Banking, que é literalmente a mesma coisa. É uma infraestrutura tecnológica Para os pequenos. para os pequenos conseguirem entrar nesse ecossistema, só que em vez do Pix, Open Banking. Você consegue definir Open Banking para alguém que não vem desse ramo e não entendeu muito bem o que é? Consigo, e eu acho que eu vou conseguir definir aqui melhor do que para o meu pai, principalmente para o meu pai. Porque, Ok. porque os meus pais sempre falam, puta, eu não sei o que você faz, mas parabéns, ou eles não sabem nem quando eles devem me dar parabéns ou não. Mas o Open Banking, para as pessoas técnicas, é muito mais fácil entender. Vamos pensar que todos os sistemas dos bancos aqui no Brasil, no mundo inteiro, eles foram desenvolvidos com um princípio de security first. Então, security and privacy first. Se a gente está falando, por exemplo, no mundo da Levagon, né, a gente está fazendo uma aplicação lá, um MVC da vida, e essa aplicação desse banco, ele tem que bloquear todos os acessos externos. Qualquer um que tente acessar essas informações do banco, ele não vai conseguir. E ele não, de fato, é para isso que serve, querendo ou não, uma instituição consolidada para guardar os seus dados. O Open Banking ele muda um pouquinho o conceito de data ownership, né, de quem é dono desse dado. Então, imagina que dentro desses sistemas você tem o teu banco de dados e o banco de dados, o dono do banco de dados era a instituição financeira. Depois da LGPD, que é uma lei de proteção de dados, quem é dono desse dado não é mais a instituição financeira, e sim o usuário, o correntista. Então, Alan, se eu tenho uma conta no banco A, para não dizer nenhum nome, se eu tenho uma conta no banco A, o banco A teve que mudar todo o conceito dele de dados, de que os dados do Alan aqui dentro não são meus, é do Alan. Então ele pode decidir fazer coisa com ele, com esses dados. Então o Alan pode pedir para deletar os dados, mover os dados, compartilhar os dados. E aí que entra o Open Banking, quando a gente fala de compartilhamento. O Alan ele pode decidir que o banco A tem que dividir todo o meu histórico bancário com um banco B, que é o meu novo banco, ou um banco que eu quero pegar uma proposta para ver se ele é melhor do que o meu banco atual.
E isso é muito difícil do ponto de vista tecnológico, e eu acho que é aí que eu acho que vocês vão entender, né? O pessoal da Levagon vai entender melhor do que o meu pai. Se você constrói um sistema inteiro que ele não tem nenhum acesso, ele não tem APIs, ele não tem nenhuma forma de acesso externo. O que a Lina faz? Ela publica essas APIs de forma segura para outras instituições financeiras. Então, um banco que está lá com o seu core bancário, seu sistema legado super, super fechado, a gente entra dentro desse sistema, a gente cria APIs e essas APIs podem ser consultadas agora pelo Banco B. Então, o flow de dados ele passa a ser dentro de um ecossistema regulado pelo Banco Central. E aí esse ecossistema é denominado Open Finance. Mesma coisa acontece para Open Insurance, então todo esse conceito de Open Data, a ideia é que quem é dono do dado é o próprio usuário, e se o usuário quiser compartilhar esse dado com quem quer que seja, ele pode compartilhar. Mas sempre, obviamente, de forma segura. Então a gente não diminui a segurança, a gente só adiciona uma camada de novo, de APIs para que esses dados eles possam ir de um lado para o outro. E só para entender, em termos de inovação, eu costumo explicar, para mim estou sempre preocupado com o que vai mudar em termos de experiência de usuário. Tipo, o Pix, eu sei que tem todas umas camadas geniais por trás, mas o fato de você, de um dia para o outro, poder mandar qualquer dinheiro 24/7 para qualquer outra pessoa só com um e-mail ou um telefone, e você nem sabe qual é o banco, você acaba sabendo, mas você precisa reter só o seu CPF, que todo mundo conhece de cor. Isso foi uma sacada genial, além de ter conseguido fazer que todo mundo jogasse o jogo junto. No caso do Open Banking, o que para o usuário final, o que vai mudar de positivo? Qual que vai ser aquele feature? As pessoas falam, até que enfim eu consigo fazer isso. É que eu comecei por trás, né? Normalmente Não, a você gente fala do explicou, consumidor final e aí eu partiu do banco. expliquei a parte técnica. Por isso que eu estou te trazendo do lado do... É, Que talvez o jeito para explicar para seu pai. Exatamente. Talvez eu tente dessa vez. Eu vou passar esse vídeo para ele para ver se ele consegue entender dessa vez. Para o usuário final. Então, isso é o Alan. O Alan, ele tem um empréstimo. Ele tem um empréstimo em um banco e ele paga juros. Então, vamos supor, eu pago 5% de juros em um banco. Tem um outro banco que ele fala, deixa eu dar uma olhada no seu histórico financeiro e com o acesso ao seu histórico financeiro, talvez eu consiga te proporcionar uma taxa menor. Hoje, como que a gente faria? Eu teria que ir na agência desse outro banco, pegar uma cacetada de papelada, pedir para o meu banco domicílio todas as minhas informações e provavelmente eu não vou nem pegar todas elas, não vou ter acesso a todas elas e aí entregar para o outro banco fazer uma análise, junto com o meu imposto de renda e etc. No futuro, ou no futuro muito próximo, o que a gente vai fazer é logar no app do banco que está me oferecendo uma taxa menor e fazer um login com a minha outra conta do banco A. Então, do mesmo jeito que a gente faz login via Facebook em um site terceiro, é exatamente a mesma lógica. Eu vou fazer login via Itaú da minha conta do Bradesco e assim o Bradesco vai ter os meus dados do Itaú e vice-versa. Né? Isso falando de dois bancos hipotéticos. Então, com acesso a esses dados, você vai poder ter o usuário final, ele vai ter produtos personalizados. Então, o banco vai te conhecer melhor, ele vai conseguir te oferecer serviços financeiros melhores, ele vai conseguir te oferecer crédito melhor. E também uma coisa aí realmente falando de user interface e user experience, seria como se eu escolhesse um app do banco e eu conseguisse ver todas as contas de outros bancos nesse mesmo app. Então, o que o Guia Bolso fazia um tempo atrás... Você poderia ter um agregador de... Exatamente, um agregador de contas. Um agregador de contas, isso no nível de PF, no nível de PJ, eu também poderia ter, por exemplo, dentro de uma aplicação, dentro de uma aplicação que cuida do meu financeiro, eu posso ter o saldo live de todas as contas da minha empresa, de todos os bancos que eu tenho relacionamento. E do lado de pagamentos, porque o Open Banking ele não para só em dados, ele também vai para pagamentos.
significa eu poder iniciar pagamentos de outros aplicativos. O que isso quer dizer? Que nem você estava falando, o Pix é uma maravilha em termos de UX. Eu pego, eu boto uma chave Pix, eu boto um valor e pronto, o dinheiro foi. O cano, ou seja, o meio de pagamento continua sendo o mesmo. A gente vai fazer pagamentos via Open Banking, só que pelo Pix. A diferença é, eu posso fazer um pagamento na minha conta do Itaú, por exemplo, por um outro por um outro app completamente diferente. Então, vamos supor, eu estou na conta da Eletropaulo, um app da Eletropaulo, e eu preciso fazer o pagamento de uma conta. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer via Pix, onde eu vou copiar o QR Code, mudar de aplicativo, inserir o QR Code, copia e cola e etc. Ou eu posso clicar simplesmente, logar com a minha conta do meu banco, Então e aí teria o um dinheiro vai Itaú direto. Connect, e Um uma vez que você Itaú está Connect, conectado, você consegue, como se fosse no banco do Itaú, mas sem estar, você é consegue isso. usar da mesma forma que você consegue mandar um e-mail de um app que não é Gmail, uma vez que você esteja usando Exatamente. o Connect. Exatamente. Você tem diferentes clients para bater em servidores dos bancos. Essa é a maravilha. E a maravilha do Open Banking é que ele não para só quando a gente está falando de pagamentos, como o Pix para. O Pix ele é um sistema que arbitra sobre, está sob o escopo de pagamentos, pelo menos agora. Uhum. O Open Banking ele extrapola. Ele vai para crédito, ele vai para investimentos. Então, você tem um aplicativo onde você consegue ver todos os seus investimentos em todas as suas contas diferentes de corretoras. Você vai poder ver câmbio, seguros e assim por diante. E seguro, tipicamente quando você renova seu seguro e você muda ele te pede aquele, hoje o nível Open é só seu bônus, lá, seu nível de 0 a 10, para você ver se é um bom condutor, teria muito mais informação para você. Isso é muito mais informação entre as seguradoras, do mesmo jeito que funciona para bancos, funciona para seguradoras. Então, as seguradoras passam a ter os seus dados. Então, eu tenho um seguro numa seguradora A e eu posso pegar um seguro melhor na seguradora B, porque ela vai ter todos os mesmos dados que a seguradora A. E também eu vou poder consolidar todas essas apólices que eu tenho em um só aplicativo. Então, imagina se fosse um Life App da vida, onde eu tenho todas as minhas contas, todos os meus seguros, todos os meus investimentos, uma forma de você consolidar a tua vida inteira dentro de aplicativos. O que é ótimo para a gente como consumidor final, porque normalmente aplicativos de banco a gente não gosta, aplicativos de seguradora a gente também não curte, mas aplicativos terceiros a gente sempre gosta um pouco mais, porque são aplicativos que são dedicados a UX. Então, ao Não, invés. ou a UX é boa ou eles não existem. Exatamente. Eles não É têm isso. escolha. É o core deles. Ao invés do core ser o serviço financeiro, que é o caso de um banco, não, o core desses aplicativos é UX. E Não, é até assim. hoje, quando você lança no aplicativo do banco e ele te oferece na cara um produto que você não pediu, um crédito, nada a ver, você tem que tirar os pop-ups insuportáveis. Os caras ainda não conseguem, não entenderam que a gente quer liberdade. É. Não, e é impressionante como no Brasil o Pix, e talvez o Open Banking ajudou, bancarizou um monte de gente. Porque eu lembro muito claramente, 10 anos atrás, que um dos defeitos, entre aspas, do Brasil, dificuldade para competitividade, conhecimento, era o fato que muita gente nem era bancarizado. E por ser gringo e ter tido que passar para abrir uma conta bancária aqui, eu entendi o porquê, que era um absurdo. Você tinha que realmente negociar para abrir um conta bancário, não para pedir dinheiro, é para ter o direito de botar dinheiro num banco. Era muito complicado. Então, se é assim para gringo que vem de fora com dinheiro, imagina para o pobretão da favela. Ele dá acesso e é um acesso simples, que é muito mais simples do que o que a gente tinha antes. Mas uma coisa curiosa também, que isso é um dos sincericídios que eu sempre faço, mas a gente fala muito da iniciativa privada aqui no Brasil, né, como driver de inovação. Muitas das soluções seria privatizar alguns órgãos. Em especial, o Banco Central do Brasil, eu acho que é a instituição privada ou pública mais inovadora do mercado brasileiro. E isso tem que ser Concordo. dito mais, sabe, pelos empreendedores. É. Porque a Não, eu gente mete concordo o pau no 100%. governo toda hora.
Não, não, é difícil ser libertário no Brasil, porque quando você vê o papel que joga o Banco Central, você pensa, não, peraí, tem total fundamento ter uma instituição assim, juiz, e que sabe adaptar também a legislação para fomentar a concorrência. Mas é interessante que o objetivo dele é fomentar a concorrência, é abrir mais, porque eles Hoje, tinham isso, o estado do mercado, que era o oligopolístico, com 5 bancos mandando em tudo, e eles enfrentaram isso graças à tecnologia, que abriu o mercado, e com não só o Pix, mas também a ideia de adaptar, fazer aquele sandbox, adaptar a legislação ao tamanho da empresa, que é lógico, porque quando a empresa é desse tamanho, o risco que ela representa é também micro, então você não pode exigir, não tem risco as mesmas coisas. sistêmico de quebrar o mercado quando você tem 100 mil clientes. Então isso foi, para mim, um percurso sensacional, e hoje brasileiro não se dá conta, mas o nível de qualidade técnica do sistema financeiro brasileiro é anos-luz à frente do americano, que provavelmente é o mais atrasado, mas até do europeu. Assim, o Pix é o símbolo, mas não é só o Pix, é muito mais coisa É, além disso. E também é um legado da época da inflação também, que fez que tipo todo sim, mundo total. virou trader. Uhum. Você se É isso. entende que o dinheiro parado não pode, então tem esse legado infeliz, mas que no final ganha experiência. Mas por N razões, e a principal é o que você falou, o papel incrível do Banco Central, que realmente uh, você deu a ambição de estruturar o mercado para fomentar a concorrência, inovação e inovação. É o que você falou, de vez em quando. É a história do Brasil, né? Se você vê, assim, principalmente, principalmente do lado dos governos, a gente faz certo pelos meios errados. Assim. Porque a gente teve inflação, a gente tem um sistema financeiro completamente fora de série. No caso do Banco Central, até quando a gente fala de Pix, por exemplo, ah, pouca gente se lembra, mas a gente pagava R$ 10 pela TED. Era uma das maiores taxas para você transferir dinheiro no mundo. Apesar dela ser realizada praticamente real time, ela demorava assim no máximo 1 hora para ser realizada. Então a tecnologia estava lá já. O que o Banco Central fez foi centralizar todo esse processo, virar e falar, ó, vou eu fazer um sistema, vou eu oferecer essa transferência para todo mundo e nenhum banco vai poder cobrar. E isso que ajuda também na parte de bancarização que você estava comentando. Né? É muito difícil você oferecer conta bancária quando custa R$ 10 para você transferir dinheiro. Hoje a gente faz Pix de 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, não interessa, porque é um produto de graça. A gente pode fazer transferências na pessoa física de graça e nenhum banco pode cobrar. Isso é regra do Banco Central, é regulação e nenhum banco Para PF, pode para cobrar. PJ, cobra. Para PF, só para PF. Mas Empresa. aí também faz sentido, né? Se Não, a gente não, está tudo falando de bem. PJ. Não, não, PJ não faz, não manda centavos. E o que você acha que vai acontecer agora com o outro projeto que é o Drex? Você vê potencial? Você acha que, tipo, como o Pix foi um sucesso, eles estão tentando marcar um segundo gol, mas não sei se vai ser tão É, bonito assim como o eu, primeiro. eu O que tenho, você eu acha? tenho esse problema, eu tenho esse problema no meu pitch. Né? No meu pitch, quando eu sento para falar com, seja lá, investidores, clientes e etc., eles falam, não, mas Open Banking vai ser o próximo Pix. Gente, ser o próximo Pix é muito difícil. Qualquer iniciativa ser drivada, que nem o Pix foi, né, e ter adesão popular do jeito que o Pix foi, é impressionante, assim, eles acertaram de novo em vários aspectos, da parte tecnológica, na parte de comunicação, na parte de adoção, né, do público. O público adotou de primeira, e isso vale para o Drex também. O Drex, a única coisa que eu acho do Drex é Talvez que explique o que é, porque a gente mencionou, mas não explicou. Drex é uma CBDC, é uma Central Bank Digital Currency, então é uma moeda digital que vai ser emitida ou deve ser emitida pelo Banco Central e esse dinheiro ele trafega por uma outra infraestrutura que não a infraestrutura tradicional do mercado financeiro.
e ela é baseada em tecnologias DLT, blockchain. Então, é a mesma tecnologia das criptomoedas e criptoativos, E e qual que ela é a está sendo diferença de testada. ter criado um segundo real? Qual que é a diferença de ter... Por que que faz sentido ter um real que seria diferente na infraestrutura, um real digital, um real... Faz alguns sentidos, principalmente no nível de infraestrutura. Você começa a compartilhar o processamento, você descentraliza o processamento. O que o Pix fez, né, de centralizar o processamento só no Banco Central, você descentraliza esse processamento, então o custo, ele querendo ou não, ele é diluído entre os participantes do sistema. Ele tem uma segurança muito grande com relação às transferências, né? E quem tem o ledger correto, porque é uma solução baseada em consenso. E também tem uma questão que eu acho que é o maior desafio que eles estão enfrentando agora, que é o desafio de privacidade. Porque, diferente das criptomoedas, onde privacidade é paramount, né? Você não pode tirar a privacidade dos criptoativos e das criptomoedas, no Drex a gente não pode perder isso, porque a gente tem que ter rastreabilidade. Então, no mesmo papo que a gente estava falando de Banco Central e etc., o regulador ele precisa ter supervisão sobre esse dinheiro. Ele precisa saber da onde está saindo dinheiro e da onde está indo dinheiro, até para fins de lavagem de dinheiro, financiamento de crimes e etc. Então, eu acho que o maior desafio do Drex, ele é técnico, porque é um produto muito diferente e numa tecnologia completamente diferente do que tá todo mundo acostumado, né? Web3 platform é outra coisa. Mas eu acho que o usuário final não são as pessoas físicas necessariamente. Eu acho que Não os tem grandes um, usuários. não tem um killer feature que a pessoa vai falar, nossa, adoro o Drex. Eu Vai acho ser que vai ser mais um do lado que dos bancos e vão falar, não, vamos seguir isso, esse caminho. isso, isso, isso. Vão ser mais para os intermediários. Os intermediários vão conseguir trafegar o dinheiro muito mais rápido, a menor custo e poder otimizar a operação. Eu, pessoalmente, eu não sou especialista em Drex, eu ainda estou também aprendendo junto com os grupos de trabalho, mas aplicação para a pessoa final, né, para o cliente final, eu ainda não está muito claro qual que é a diferença do que a gente tem ainda hoje. Com certeza, para ativos financeiros, a gente vai encontrar alguma aplicação, né? Porque ativos financeiros aí é uma economia tokenizada, onde você consegue transferir um ativo por token e assim por diante. Mas aí eu acho que eu estou entrando muito no técnico demais. Tem uma pergunta do Clayson que fala se o Drex se assemelha ao dólar cripto, mas não sei se... Eu não conheço o dólar cripto em específico, mas eu sei que os bancos centrais como um todo estão estudando tecnologias de blockchain para aplicação do dinheiro como a gente conhece hoje, só que em uma infraestrutura de blockchain. Hoje, eu acho que semana passada o BIS, que é o Banco Internacional, Banco Central dos bancos centrais, ele também está pensando em emitir moedas do lado deles, né, desse banco central que supervisiona todos os outros. Então é uma tendência que provavelmente vai acontecer, mas é uma tendência que eu acho que ela está menos madura do que outras soluções que a gente vê aqui, como, por exemplo, própria evolução do Pix, novos produtos para investimento e etc. E duas perguntas chutes, assim, de a gente assistir esse vídeo daqui 20 anos e ver se a gente tinha razão. Você acha que eles vão proibir o Eu estava dinheiro tomando, vivo? eu tava tomando cuidado para não fazer previsão nesse Não, vídeo, mas eu justamente para eu falei que é falar chute. assim. Então a gente, obviamente, não vai acertar, porque não dá para saber. Mas chutes, assim. Você acha que eles vão proibir dinheiro vivo? Você acha que um dia a gente não vai mais usar dinheiro vivo? Eu acho que proibir dinheiro vivo não. É meio difícil proibir dinheiro vivo, ao menos que a gente tenha 5G em todo canto do mundo. Porque também fazer essas transferências digitais no modo offline é complicado. Então, como um banco central, né, como reguladores, você nunca pode, mesmo que seja só 0,0001% da É, população, você tira o você tem que acesso. atender essa galera. Uhum. Você tem que atender esse pessoal. Então, eu acho que o dinheiro vivo
ele está com data marcada até a internet para todos. Quando a gente tiver internet para todos, aí eu acho que o E dinheiro vivo deve morrer logo mesmo, depois. tipo, não tem mais uma pessoa sem, talvez, não sei se é 5G ou satélite. E você acha que, outro chute bem longe, você acha que um dia a gente vai ter toda a mesma, o mundo inteiro compartilharia a mesma moeda? Tipo, não sei se vai ser Bitcoin, mas não teria mais câmbio? Não, eu não acho que isso vai acontecer. Também Eu não não? acho. E se acontecer, eu acho que o Brasil vai ser o último a entrar. Porque, porque eu acho que você perde a soberania do Estado. E você é europeu, né, Matias? Você sabe o que aconteceu com a Grécia e euro. É complicado. Mesmo quando você tem a vontade política, você botar todo mundo no mesmo balaio, você perde completamente o controle das suas políticas macroeconômicas. Você não pode aumentar a taxa de juros, baixar a taxa de juros, porque você está atrelado com todos os outros países. Então, imagina uma política monetária quando a gente tem o mesmo dinheiro que os Estados Unidos. O que vai acontecer? Como, como que eles conseguem controlar? Como que a gente consegue controlar desemprego, por exemplo, ou o fluxo de bens que estão vindo de fora e não estão sendo taxados? É complicado. Eu não acho que isso vai acontecer, não. Gostaria que acontecesse, mas acho que farfetch demais. Tá bom. Era o momento chute. Voltando um pouco para a história da Lina, como que foi a fase MVP? Porque você saiu do Levagon, você sabia um pouco codar, mas, por exemplo, quando vocês mudaram de ideia lá de apostar no Open Finance, vocês já tinham um time de dev, vocês já tinham um Então, roadmap de produto, já tinham um cliente? Como que foi pegar o primeiro cliente? Vocês construíram um produto antes de ter um cliente ou convenceram um cliente com um PowerPoint e depois criaram um produto? Me conta o que você pode falar do início. é, Eu sempre estou interessado no 0 a 1, sabe? De nada para alguma coisa. para alguma coisa. Quando eu estava na Levagon, eu fiz o site da empresa. O primeiro site da empresa foi durante o curso. Então, quando a gente estava aprendendo HTML e CSS, eu estava tentando desenhar o site. Óbvio que ficou horrível, mas eu me orgulhei pra caramba. Eu achei que ficou maravilhoso. E esse foi o primeiro site que a gente deixou online. Isso atraiu algumas pessoas, a gente conseguiu começar a falar sobre Pix, e quando a gente decidiu, e aí eu me formei na Levagon, continuei programando, e eu estava programando esse MVP para o Pix. Quando a gente reparou que o Open Banking ele ia ter tração, ele ia ter um outro ecossistema que valia a pena a gente investir, eu estava com um desenvolvedor. Eu tinha um desenvolvedor que estava trabalhando junto comigo e eu era meio que o cara de produtos para esse desenvolvedor. Só que chegou uma hora que a gente precisava lançar um produto ou precisava pelo menos ter um MVP do produto para poder apresentar para esse primeiro cliente em potencial. E aí eu sentei com ele e ele falou, cara, eu não vou conseguir bater a data, né, nem ferrando, então você precisa sentar aqui do meu lado e ajudar. Então eu ajudei ele a codar o MVP. O MVP ele acabou não sendo em Ruby, mas ele foi em Node. E com todo o conhecimento de JavaScript, querendo ou não, que eu já tinha na Devagon, eu consegui ajudar ele. E aí a gente soltou o primeiro MVP. E 2 semanas depois, a gente fechou o primeiro cliente. E aí, depois do primeiro cliente, a gente começou Você mostrou esse fazer a versão MVP, final. o que a gente falou, é isso que eu preciso, bora. O melhor de tudo é que o MVP era só back-end, porque a solução é só back-end, a solução de Open É, uma Finance é só API. back-end. É uma API, e o cara não entendeu nada, mas ele ficou impressionado com a tela preta indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e falou, não, beleza, vamos lá. Ok. Então, sem saber codar, você não tinha empresa, né? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. E eu acho que isso é muito, muito tema, né, do talk que eu tava até sugerindo. Porque parece muito, pelo menos para mim, quando eu fiz Levagon, foi como se eu tivesse pego superpoderes, né? A aranha me mordeu e eu virei o Spider-Man agora. Então eu vou codar absolutamente tudo. E eu comecei a codar tudo que eu podia, tudo, 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 tudo que eu via e eu tinha ideia, eu começava a codar.
minha namorada, ela fica brava porque ela acha, nunca vi desenvolvedor achar que tá com superpoderes. Mas foi bem isso. E, e assim, com certeza eu não estaria. Eu acabei virando CTO da Lina antes de virar CEO da Lina, porque esse meu sócio ele era CEO. E, e eu virei CTO, eu estava só na cadeira esperando alguém assumir essa cadeira. E eu acabei evoluindo cada vez mais, estudando cada vez mais tecnologia. E eu só abandonei a cadeira quando eu me formei, eu virei CEO e o meu CEO virou presidente do nosso conselho. Então, Entendi. com Porque certeza, você falou que seu para back-end 100%. era Node, mas eu acho que a dificuldade da sua solução é você conseguir interconectar com legado de um monte de empresa diferente. E aí tem de tudo lá dentro. Você tem Java, De tudo, possivelmente. Então você de tem que tudo, também de tudo. entender as linguagens do cliente. Isso não é um desafio. Como é que... A gente mergulha nas aplicações legadas, mas a gente não chega a codificar nas aplicações legadas. A gente faz um wrapper em cima das aplicações legadas e a gente puxa dessas aplicações legadas via diferentes formas, seja lá via um ETL, via a construção de APIs mesmo, ou utilização de APIs que ele já tem, web services, porque tem algumas aplicações que são bem legadas, assim, XML e etc. Então, a gente bate em alguma interface, a gente não chega a codar na aplicação dos nossos clientes, e aí o Node ele traz isso para dentro e acaba fazendo o trabalho dele. E isso foi outra coisa também que eu aprendi, porque eu me lembro que eu saí da Levagon super preocupado com o tech stack, né? Se Ruby é a linguagem que eu devia estar usando, Node é a linguagem que eu devia estar usando. E a verdade verdadeira é que, e aí é a outra parte, né? Not to code. Tanto faz. Você precisa resolver o problema. E você precisa resolver o problema de uma forma que ninguém resolveu. O foco tem que ser na resolução do problema. Não importa se você vai resolver isso por Ruby, PHP, não tem que se preocupar tanto com isso. Tanto Ou que a até nossa tech stack mudou. até no code, assim, no início funciona, né? Com certeza. E essa é a segunda lição que eu aprendi depois disso, porque com os superpoderes eu queria codar absolutamente tudo. Então, a gente já abriu a empresa, conseguimos os primeiros clientes, a gente estava rodando, agora o segundo problema era atendimento. Então, a gente precisa atender. A gente precisa atender e para o pessoal que não conhece, tem sistemas de mercado que se chamam ITSM, que são programas de atendimento, que você vai pegando tickets e vai tratando os tickets dentro de casa para solucionar as demandas dos clientes. E aí eu falei, pô, vamos codar. Por que a gente vai comprar? A gente não tem que comprar nenhuma solução. Vamos codar. Somos todos desenvolvedores, a gente consegue desenvolver aqui. E a gente desenvolveu. E foi aí que eu aprendi. Tem coisas que você não precisa desenvolver. Assim, é, se tem soluções no mercado que resolvem um problema, choose not to code. Assim, porque você está perdendo tempo precioso que você poderia estar gastando no teu core business, na tua No aplicação, roadmap, codando um negócio acessório. entendi. E são quantos sócios que você criou a empresa com esse amigo lá que você falou que virou presidente, que vinha do Isso. mercado, e depois você teve outros? Somos, nós somos hoje 5 sócios na operação, então são 5 diretores que são sócios na operação. A gente tem mais esse sócio que está no conselho, e a gente tem pequenos equities tanto para o nosso time, que a gente tem stock options para o nosso time, e para os nossos conselheiros também. Mas, assim, founders são 5 founders. E a história do financiamento, vocês fizeram rodado Business Angel, Series A, Series B, como é que tá indo? A gente foi bootstrap até ano passado. Aí, ano passado, um dos nossos clientes, ele decidiu investir na gente. Aí foi o nosso primeiro investimento, a gente levantou 7 milhões. E esse ano, o Corporate Venture da BB Seguros
né, que é o braço de seguros do Banco do Brasil, eles resolveram investir na gente também por mais 8 milhões. Então, a gente teve esses dois investimentos, esses são os dois investidores externos, não os founders, no negócio. E isso ajudou muito também, o fato de eu codar, porque custou muito barato para a gente sair do 0 para 1. Diferentemente do que se eu não tivesse um background técnico, se eu não pudesse codar, eu teria que contratar alguém já para codar para mim ou terceirizar o desenvolvimento. E terceirizar o desenvolvimento é uma experiência muito complicada. Não sei se você já teve, Matias. Mas, Não, putz, é um negócio que eu nunca recomendo, a não ser que você não tenha opção, mas eu acho que é muito mais fácil você aprender a você mesmo e começar a fazer do que... tem muitos ex-alunos do Levagon que vieram para o Levagon falando, pô, se eu tivesse feito o Levagon antes, eu teria economizado 3 vezes o preço do Levagon em gasto com, tipo, freelancer que me deixaram na mão. Isso é bem complicado. Mas, beleza. E como que você está sentindo o ecossistema? Porque a gente falou muito bem do ecossistema de fintech no Brasil, que está realmente super dinâmico, mas, de modo geral, o universo startup, há dois anos, 1 ano e meio, não está mais essa loucura toda de bater recordes de fundraising um atrás do de outro, captação. de captação. Vocês viveram isso porque você fez bootstrap, então você só levantou no ano passado A com gente um fez. cliente, então é uma história um A gente pouco fez. diferente. A gente fez bootstrap, mas a gente sentiu um pouco na pele a retração do mercado. Porque principalmente quando eu estava fazendo o Levagon, era a época de outros das startups. As startups estavam captando, assim, no PowerPoint, estavam captando milhões de dólares. E eu acho que agora está tendo uma retração grande, mas está tendo uma retração que é o que eu espero do mercado realmente de VCs, onde a gente tem um pouco mais de conservadorismo, porque a gente precisa ver empresas, principalmente depois de WeWork, Uber, né, as grandes startups não darem o retorno esperado para os investidores. Eu acho que isso foi um grande choque. E agora o que eu sinto é que com todos os investidores, o que antes os investidores eles queriam ver é active users, volume de APIs, eles só estavam interessados na quantidade de usuários e quantidade de carteira de usuários que você tinha, agora eles estão muito mais interessados nos seus financials. Então, como que tá a tua runway, você está desesperado, não está desesperado por dinheiro, como que se você está fazendo esses gastos e medindo o ROI, se o seu ROI está vindo ou não está vindo, ser muito mais consciente com o dinheiro é algo que está sendo exigido por todos os investidores. E eu acho que isso é extremamente saudável. É saudável para eles e saudável para a gente também. Porque para uma competição muito grande que eu estava vendo nas startups de simplesmente queimar. Tinham startups que estavam queimando um caixa absurdo. Eu participei de alguns eventos do mercado financeiro e fora do mercado financeiro, que eram startups pequenos fazendo festa no meio de um evento super caro. Por que você está gastando todo esse dinheiro? Pô, porque precisa gastar para mostrar para o seu VC que você está queimando o dinheiro que ele investiu em exposição. Então, apesar desse conservadorismo ser não ruim, mas difícil achar investimento, mais difícil achar investimento, eu acho mais saudável para o ecossistema como um todo. A gente vai ver menos quebradeira. Não, e é provavelmente quem investe e quem empreende agora que vai ficar rico. Porque quem investiu e recuperou dinheiro na época dourada que você falou, vai ser bem difícil rentabilizar tanto para o fundo, menos ainda para o empreendedor. Só se deu bem quem deu um exit estratégico, assim, né? Num No último valuation minuto. gigantesco, saiu e aí, no último É, minuto, exatamente no fechar das portas, é. acabou saindo da empresa. Se for pago em dinheiro, não em ação, porque tem também estratégia que eles te dão papel. Exatamente, tem muito disso. Mas,
Beleza. Um outro assunto que me veio na cabeça, já que você é agora especialista do universo bancário, é a questão também ahm, da segurança, que deve ser uma questão bem importante ligada ao Open Banking. Uma coisa que não entra na minha cabeça é ver tantos ataque e roubalheira ligada ao Pix. Porque se pensa, pô, o cara liga, se faz passar para não sei quem no bom papo, provavelmente desde a cadeia, consegue enganar e você faz um Pix para alguém e perdeu o dinheiro. Pô, esse Pix não é dinheiro vivo que ele botou na cueca e saiu andando e você nunca sabe onde ele ficou. É uma conta bancária, tem um banco do outro lado, que teoricamente tem uma obrigação de saber quem é o cliente, de denunciar se for alguma coisa bizarra. Como que isso vai se resolver um dia? Como que isso se explica? Ou é só É, porque é o início e está correndo atrás e tem que não, melhorar eu, os procedimentos? eu não acho que é o início. Eu acho que tem que melhorar os procedimentos e eu vou tentar explicar um pouquinho porque eu gosto muito disso também. Porque outra coisa, citando os meus pais, né? Outra coisa que minha mãe comenta, fala assim: pô, mas será que o Pix é seguro? Eu vejo hoje muito mais golpe. O problema não é o Pix. O problema Não. não tem nada a ver com o Pix. O problema tem a ver com as pessoas. É, tudo engenharia Nós, social. exatamente, nós somos hackable. Essa é a verdade verdadeira. Assim, mais fácil do que hackear uma aplicação é hackear uma pessoa. É fácil você enganar uma pessoa. E aí o verdadeiro problema tá nos processos de onboarding. Aí deixa eu entrar um pouquinho mais no detalhe. Lembra quando você falou que demorava pra caramba para você abrir uma conta? Os bancos digitais teoricamente resolveram esse problema, porque os bancos digitais agora eles conseguem fazer um onboarding do Mate ou de qualquer outra pessoa muito mais rápido. Você vai, passa o teu documento, escaneia a sua cara de alguma forma e beleza, tua conta está aberta no aplicativo. E é aí que é o maior ponto de falha em todo o sistema. Porque a conta não é uma conta falsa. É uma conta de verdade. É uma conta atrelada a um CPF e esse CPF existe. E o que aconteceu é que esse CPF foi fraudado. Então, quando o fraudador ele pega, ele tenta abrir uma conta nesses bancos digitais, ele provavelmente ou falsifica a identidade, ou ele falsifica alguma coisa nesse processo, aonde o processo foi fraudado e a conta é real. E por isso que é tão difícil track down nisso depois. Porque como a conta é real e ela tem um CPF, de fato ela existe, quando o dinheiro entra nessa conta, e aí obviamente os fraudadores já saem mandando esse dinheiro para várias outras contas, você tem um efeito de rede que você não consegue ver mais o que é fraude e o que não é. E aí sim é onde o Pix ele entra. Pelo fato da gente conseguir transferir tão rápido, é difícil você pegar esse dinheiro depois. Porque se eu sou um fraudador e você transferiu o dinheiro para mim, eu peguei e eu já mandei para 7 outras pessoas. Essas 7 outras pessoas já mandaram para as outras 7, acabou. Você não encontra mais esse dinheiro. Porque já está na conta de alguém que provavelmente não é um fraudador, não tem a ver com o esquema e simplesmente comprou uma bala na rua de alguém. Então, é, é, eu acho que é uma constante luta entre a inovação e a gente não pode perder essa luta nem ferrando, né? Inovação e segurança. Não é porque Mas eu entendo, mas ao mesmo tempo, mesmo se o dinheiro sai de conta em conta, dividido por 7, então são milhares de transações, elas estão todas cadastradas no Banco Central, porque é estão Pix. todas cadastradas. Então, Então, se você chegar a ver uma denunciada, você pode rastrear o histórico e fechar a rodo centenas de contas se você acha que você teve. fecha. As contas sempre são fechadas. O tempo de vida dessas contas fraudadas é muito pequeno. Então, as contas elas sempre são achadas e os bancos até compartilham isso entre eles, falando, ó, tal conta foi fraudada. Porque muitas vezes o que acontece eu sou do banco A, você é do banco B, eu sou fraudador. O banco B que sabe que eu sou fraudador. O banco A ainda não sabe. Então o banco B tem que avisar para o banco A, a conta do Alan é fraudada. E essa conta ela é de fato cancelada bem rápido.
O que é difícil é reaver o dinheiro. Porque aí você precisa trazer todas as transferências, é como se fosse fazer um backlog, ah, como é que fala? Você voltar, literalmente voltar todas as transferências para o local de origem. E aí voltar essas transferências para o local de origem é praticamente impossível. É muito difícil. Rollback. É o rollback, né? Isso que eu ia falar. Fazer o rollback dessas transferências é muito complicado porque isso envolve muitos players e provavelmente já envolve players que não tem a ver com a fraude. Então, essa é a parte complicada. Mas a E questão que eu ia agora falar de. com GenAI vai ser ainda mais fácil de fraudar onboarding, porque você pode criar uma imagem onde você aplica um filtro e você é Tom Cruise. Essa, essa é uma das coisas que a gente acha que a gente pode resolver com o Open Banking, fazendo um paralelo. Nós da Lina, nós acreditamos bastante que a gente pode resolver essa jornada. Porque o que acontece? Se eu tenho uma conta num outro banco, a chance de eu ser um fraudador é muito pequena. Então, ao invés de eu ficar compartilhando o meu documento ou a minha foto ou a minha cara, talvez eu possa compartilhar tudo isso com o banco junto com os dados da minha outra conta. E aí ele vai ver, pô, o Alan ele tem conta não sei quantos anos no Nubank, ele tem conta não sei quantos anos no Itaú. Então, provavelmente esse cara não é um fraudador e a gente pode aprovar ele direto. Como que um fraudador frauda isso, dados do Open Banking, é impossível, porque ele vai receber os dados da outra conta dele e vai falar, pô, mas essa conta daqui só tem 2 semanas, então não vamos aprovar, porque não faz sentido, né? Então, esses é um dos desafios, engraçado que você falou, mas é um dos desafios que a gente tem muita confiança que a gente vai poder resolver no futuro próximo, quem sabe. Vocês tocam também a dimensão crédito, de poder calcular um perfil. São dados que vocês ajudam a compartilhar, mas a parte de cálculo de risco, isso deixa com o banco, né? É seus clientes que fazem. Hoje, De hoje pricing do crédito, etc. Hoje na Lina a gente não faz tipo um credit scoring ou um pricing do crédito. Isso a gente entende que tem muita gente no mercado que faz isso muito bem. Então a gente ainda não pensa em entrar nesse mercado. Mas o que a gente faz é a gente adiciona os dados do Open Banking junto aos inúmeros dados que essas soluções elas já utilizam. Então imaginar, se eu tenho um motor aqui que faz o pricing, eu vou ser só mais uma entrada, mais um input de dados para esse motor poder calcular qual que é o pricing. E a gente entende também que esse credit scoring é, ele varia muito de instituição para instituição. Então, para cada nicho de mercado e para cada perfil de instituição, o credit scoring ele precisa ser muito apurado, muito refinado, e aí é uma empresa inteira que tem que ser dedicada a isso. Né? Isso eu acho que vai um pouquinho além do nosso core. Entendi. Porque o modelo de você, em termos de business model, é um SaaS. Você fatura uma assinatura que depende do volume, imagino. Isso foi complicado, definir um model de business inicial, ou foi uma coisa mais óbvia? Ainda é complicado. Ainda é complicado. Não é uma coisa trivial. Não é uma coisa trivial porque. Porque para o banco não rentabiliza esse custo, né? Exatamente. Por isso que não é trivial. Você já matou na mosca por que não é trivial. Porque a rentabilização ainda não tá muito clara para todos os bancos. Então, a gente vai conseguir ter preços de mercado, assim, preços, uma precificação, um modelo de precificação universal, entre aspas, só depois que o mercado se consolidar. Isso eu imagino que vai ser daqui a 2 anos, 2, 3 anos, provavelmente. Beleza. Eu vou só pedir para quem não está nos ouvindo se eles querem fazer uma última pergunta, mas eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer enquanto as pessoas pensam e talvez a gente conclui com a pergunta deles. A minha seria, qual que, conhecendo tanto o lado web development, data science agora com machine learning, fintech, qual que seria o conselho que você daria para o Alan de 18 anos, sabe? Sobre o que estudar, o que fazer no início da carreira,
talvez você não faria nada diferente do que você fez, mas se tivesse não sei se você tem um irmão Não, menor, que tipo, com a sua experiência, os seus, sabe, anos de percurso, qual que seria aquela coisa que você acha que é mais importante ter em mente quando você tem 18, 20 anos? quando eu ainda gosto muito de videogame. Com 18 e 20 anos eu gostava de videogame também. E eu sempre tive a paixão do videogame e sempre pensava, putz, como que deve ser construir videogames e como deve ser começar a programar. Eu teria me rendido a isso antes. E eu acho que me rendido a isso, aí não sei se Levagon estaria na minha frente, mas provavelmente sim. Eu começaria a programar bem antes. Começaria a programar bem antes porque eu ia conseguir fazer as coisas que eu quero bem antes. Eu acho que demorou muito para eu me aventurar a de fato desenvolver os produtos que eu tinha na cabeça e as ideias malucas que eu tinha. Então, isso com certeza é uma coisa que eu mudaria. E, putz, eu não sei se esse comentário é legal ou não, mas uma das coisas que mais me impressionou no Levagon, que isso eu levo também muito comigo, é a forma de ensino. Me incomoda muito a forma de ensino tradicional. Então, hoje, eu não sei o quanto que eu investiria em cursos formais na indústria da educação. Então, eu tenho um pouquinho de problema em pensar assim, cara, vou voltar para a faculdade, vou fazer uma pós ou algum outro curso de especialização. A Levagon, ela me mordeu nesse sentido, de tipo, ter um sistema de ensino dinâmico, isso eu gostaria de ser replicado nas faculdades, porque não faz mais sentido a gente ficar sentado olhando o professor falando sobre a matéria durante 2 horas. Pô, estuda em casa, traz suas dúvidas e aplica. Não, não, com Enfim, certeza. é isso. Ah, teve recentemente, depois compartilho com você e com quem nos escuta, teve uma conversa sensacional dos fundadores da A16Z, que é um dos fundos de VC mais famosos nos Estados Unidos, do Andreessen Horowitz. E eles fizeram um diálogo entre os dois sobre higher education. E já publicaram 2 dos 3, ainda o terceiro não saiu. Horas, na verdade o segundo já é 2 horas, então são conversas super longas sobre o modelo do higher education e todos os modelos por trás, porque higher education não é só learning é um dos fatores, tem também credentialing, tipo, dar um estampo, você entrou na USP, o mercado está te valorizando. Essa é a única coisa, por isso que eu digo que o conselho talvez não seja bom. Porque É, essa é a única coisa que eu acho que o resto do mercado não te dá. Então, mas é engraçado essa conversa que eu assisti, porque você vê que eles conseguem cortar cada elemento do que é o valor do higher education. Tem também tudo o que é pesquisa, obviamente. Tem várias dimensões. E eu acho que o Luvagon atacou uma das dimensões, que é o learning. Tipo, a gente só focou nisso. Falou, não, dá para ensinar melhor. E dá para fazer isso em 2 meses. Você fez 6 porque você fez part-time. E ter um equivalente de 2 anos de faculdade tradicional, com metodologia e professores engajados e um ensino hands-on. Então é engraçado como a gente está tentando unbundling o higher education por pedaços, mas afinal vai ter que reinventar todas as partes, inclusive o credentialing, que para mim está sendo a risco, porque você vê que tem gente como Peter Thiel que está criando fundação para tirar as pessoas das faculdades e dar dinheiro para fazer o que eles querem. Subentendido, vocês não vão aprender nada lá. O que os VCs estão falando nesse podcast é que tem gente que, na verdade, faz o Enem, o vestibular, é aceito, e uma vez que é aceito, vai com essa letra de fui aceito para o mercado e não gasta nada. Só falando, olha, eu fui aceito, então nível eu tenho, mas não vou gastar nem 4 anos, nem $300.000 para entrar no Stanford, não. Então é engraçado como o mercado está se mexendo para ver como isso evolui. Mas, de novo, eu acho que eu acho que a experiência da faculdade também é muito formadora para
network das pessoas que você vai encontrar. Tem várias dimensões. Então, eu tenho 2 filhas e não vou nem a pau pedir para elas não fazer uma faculdade, a não ser que seja realmente carreira, a escolha dela diferente, mas é engraçado como Aliás, um dos meus sócios na Lina hoje eu conheci na faculdade. Então, tá vendo? Então você também Se não tem um. fosse isso, Se não né? fosse isso, exatamente. E tem a pergunta que veio do Gabriel, tem um pouco a ver com o que você estava falando. Você falou que você teria aprendido a codar. Como que hoje que você é CEO, você consegue conciliar? Porque o CEO, o papel não é necessariamente entrar no código, você tem outras dimensões. Então, você é um CTO frustrado, um CEO frustrado? Qual que é o... Eu não concilio bem. Não concilio bem. Você não tá resolvido ainda. Não, eu não concilio bem. Na verdade, eu concilio bem. Quem não concilia bem é minha namorada, porque o meu Legal. tempo livre eu uso para codar. Então, esse que é o problema. Mas não, eu gosto demais de programar. Eu duvido muito que eu vá parar, não importa é, que cargo eu vá assumir ou que posição eu vá assumir, porque é uma coisa que eu faço por prazer. Tinha outro dia mesmo, tava reformando meu apartamento, falei, pô, por que eu não faço um scraping aqui? Pá, 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 pá. Então, são coisas bobas que não adianta, tá meio que no meu sangue, eu não tenho como parar. Tá, então talvez a namorado não tenha muita boa imagem da Luvagon, mas manda ela pra gente conhecer e tentar melhorar a ficha. Bom, Alan, foi uma hora de conversa muito legal, a gente tocou bastante assunto, vai ficar gravado, vai para o YouTube, inclusive, provavelmente quem nos assiste agora, a maioria vai ser do YouTube. Quem te quer entrar em contato está no LinkedIn, imagino, então, galera, espero que vocês gostaram. Para mim foi muito legal e espero te cruzar alguns dias para ver a Lina continuando a crescer. Um abraço, Alan. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Matias. Obrigado, pessoal aí que ficou assistindo. E a gente vai se falando. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.